Shalom, shalom, boa noite para todos. Entramos agora num novo ciclo no podcast, voltamos aos nossos temas, porque durante muito tempo ficamos em Apocalipse. E agora voltamos com temas relevantes para você. Nessa noite vamos falar sobre o reino espiritual, o reino da maldade, como podemos nos proteger, como podemos conhecer melhor. Mas antes de mais nada, eu quero dizer boa noite à mesa, boa noite, pastor João. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Vinícius. Muito boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez conosco. Já vai curtindo aí, você que está chegando agora, já clica aí no joinha, compartilha essa programação, programa hoje imperdível. Vamos desmistificar algumas coisas aí que você às vezes caça na rede, procura, joga no Google lá e vê informação que não é lá muito confiável, então a gente vai tentar te dar um direcionamento melhor. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se está vermelhinho, clica aí, inscreva-se no canal. O sininho, aciona também a opção todas, para que você possa estar recebendo aí a informação de que algo novo desse canal foi colocado no ar. Tem muita coisa legal, todo dia da semana tem alguma coisa sendo colocada. A pastora trabalha assim incessantemente para trazer conteúdos relevantes para você. E quando você também ajuda a gente compartilhando, passando para alguém da família, você mostra para o YouTube que a programação é relevante, é interessante para esse tipo de público, ou seja, o público que gosta da palavra de Deus, o público que busca semear a palavra. Então você já está ajudando, não te custa nada e você ajuda demais o canal a crescer. E se você quer mergulhar mais fundo, como a gente sempre fala, torne-se membro. Tem aí a opção tornar-se membro, clica lá, escolhe dentro do cardápio aquela que se enquadra naquilo que você busca. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem muito material legal, tem sempre coisa nova sendo colocada. E ali você vai poder, aí sim, estudar realmente a coisa mais profunda na teologia. Aqui com a gente é um bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessante. Vou pedir à pastora para já introduzir o tema. E aí nós vamos discorrendo ao longo dessa horinha que a gente vai estar com vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre guerra espiritual, como você viu o tema, sobre hierarquias ou possessão, todas essas coisas relacionadas a essa área. E o que acontece? Vamos começar com o que acontece na gente quando a gente toca nesse assunto. Medo. E, geralmente, o medo é baseado naquilo que você desconhece. Você tem medo porque você não conhece. E por quê? Eu vou dizer um pouquinho antes de falar sobre a Bíblia. Ou quando você está numa zona desprotegida. Eu fui criada com muito medo. Até os 13 anos, eu vivi num ambiente de terror e pavor, porque a minha família era a famosa família católica que mexia com tudo. E eu mexia com tudo, mexia com coisas pesadas. E eu, como criança, com sensibilidade, via e sentia muita coisa, e eu estava debaixo de um império do terror. Eu era aterrorizada, eu tinha literalmente medo da minha própria sombra. Não andava no escuro, eu precisava de luz para dormir. Eu tinha visões, eu tinha sensações, e isso tudo fez com que eu crescesse de uma forma aterrorizada. Eu lembro, quando eu me converti, a primeira coisa que eu falei para o pastor foi isso, porque isso me fazia sofrer muito, esse medo. E eu falava para ele, eu não consigo dormir, eu tenho sensações. E aí ele me falou do poder do sangue de Jesus, do poder de proteção do Senhor. E quando eu aprendi uma música, porque quando você se converte, quando você vem de um local em que você não tinha, eu não cantava nem nada. Então, eu aprendi um trechinho da música, O Sangue de Jesus Tem Poder. Ele falou tanto sobre o sangue ter poder, que eu começava assim, quando batia o medo, eu começava a cantar a música. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. E aí eu começava a cantar, isso me dava segurança. Não por causa da música, mas por causa da mensagem da música. E eu lembro que eu passava por uma casa, que aquela casa me aterrorizava. E aí eu cantava, quem me visse pensava que eu era doida. Tudo isso com 13 anos, né? Eu passava por aquela casa e falava,
e cantando, o sangue de Jesus tem poder. E eu acelerava o meu passo. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Mas isso até a segurança vir no meu coração. Quando eu vi que agora eu tinha alguém que me protegia. E eu entendi bem que quando ele disse para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo e proteção, porque Abraão veio de uma cultura ocultista. Eu imagino o terror de Abraão. Verdade. E eu imagino que a segurança, quando Deus disse, Abraão, eu sou o teu escudo e proteção. A mesma coisa, Moisés. Moisés foi criado numa cultura ocultista. Ele morria de medo de tudo, de todos aqueles principados do Egito. E ele teve que ter aquela experiência com Zípora, do prepúcio do filho, e aquele sangue ser jogado sobre ele, para que ele entendesse que ele ia entrar no Egito protegido. Ele não tinha medo só de Faraó como um homem poderoso, como um exército poderoso, mas ele tinha medo daquelas entidades, daquelas potestades. Ele tinha esse temor. E Deus foi mostrando, praga sobre praga, de que o poder de Deus era muito superior. Então, eu entendo Moisés, porque experiência após experiência, eu fui entendendo o poder de Deus muito superior ao poder daquele que me aterrorizava. Isso foi me dando segurança, segurança, segurança. Por que eu comecei falando sozinha aqui? Porque Jonas cresceu, nasceu num lar evangélico. Então, ele não teve esse terror e pavor de criança ou adolescência. O Vinícius, mesma coisa. E o Aquino, acho que também, né? Mais ou menos, o Aquino. O Aquino, mais ou menos. Agora, eu não. Eu vivi muito esse império do terror. Então, eu estou falando com experiência de quem viveu esse mundo do terror. Aonde começou essa guerra? Eu gostaria que o... A senhora, inclusive, deu só para a gente marcar bem isso, né? 3 momentos, né? O momento de Abraão, o momento de Moisés e tem o momento de Jesus. Né? Você vê que todo aquele... E a gente está fazendo essa introdução, você vê que toda a grande maioria das vezes em que houve os milagres foi com expulsão de demônios e com doenças sendo curadas mediante a expulsão destes demônios. Né? Então você vê que vivia-se um momento ali, até pela dominação romana, por já estar um momento certamente propício para que Jesus viesse e se manifestasse, em que esse tipo de reino das trevas estivesse muito flagrante, muito sensível e muito fácil do povo visualizar, né? Você vê. Abraão tinha experiências próprias, porque vinha de um povo idólatra. Né? A palavra fala do seu pai, da relação que ele tinha com várias divindades, da onde ele vem, daquela região ali de Mesopotâmia, etc. A mesma coisa você vê com Moisés, por estar dentro dessa cultura criado, egípcia, né? Nessa cultura ter egípcia. sido criado ali dentro. E o Egito é um símbolo maior dessa manifestação de várias potestades, vários deuses, várias coisas nesse sentido, né? A gente vê isso várias vezes, e a manifestação das pragas, como a senhora colocou, e Jesus. Então, estou só querendo mostrar para a gente marcar, né? No princípio com Abraão, numa mudança de chave com Moisés, a conquista da terra prometida, e depois com a vinda de Cristo, a implantação do reino de Deus, do reino do Senhor. E aí, quando a gente vai para o livro de Atos, a gente vê no capítulo 18 a experiência de Paulo. Paulo não mexia com esse mundo antes. Ele era Exatamente. Um filósofo, ele era um fariseu. Como ele mesmo diz, o currículo dele era vasto, mas era uma experiência do lado bom. Isso aí. A despeito dele ser religioso, de não ter uma experiência real com Deus, ele não tinha experiência com o reino das trevas. É fato. Então, não é uma pessoa que... não, é porque ele teve um histórico, que nem Moisés, como a Naira, como Moisés, como... Enfim, como esses que nós citamos, que tiveram experiência. Na linguagem de hoje, Paulo era crentão, né? Criado. Ele não tinha, mas ele teve que lidar com essa realidade. Então, isso mostra que não é... não... É porque Moisés estava sugestionado, é porque Abraão estava sugestionado. Isso quando você tem uma vida com Deus, isso não existe. Mas peraí, Paulo só andou do lado da luz. Tudo bem que é religioso, como eu disse. Isso. Mas ele teve que lidar com... Ele entrou em Éfeso, e quando eu fui para as ruínas de Éfeso, eu só pensava nessa experiência dele, de estar ali num estádio e
todas aquelas pessoas induzidas por demônios, né, querendo ali, salve Diana, e quando ele prega, as pessoas se arrependem. Em outra situação, as pessoas se arrependem e entregam todos os seus livros de magia. Ele tem experiências com a mulher que era endemoniada, ele entra na cidade e ele tem discernimento para saber que não é o Espírito de Deus. Então, Paulo, na Grécia, em todos os momentos, aliás, quem escreve Efésios capítulo 6, falando do reino espiritual de guerra, é Paulo. Exato. Então, você vê que a gente vê a guerra desde o início. Por isso que eu queria... nós vamos falar de algo muito interessante para você, de um filme, mas eu quero que, antes da gente falar sobre esse filme que retrata tudo isso de uma forma muito fiel, eu queria que ou o Jonas ou o Vinícius lessem Gênesis, capítulo 3. Vai ser bom ler Gênesis, capítulo 3, porque eu começaria falando exatamente... Onde começou. Onde essa batalha espiritual começou, né? Que não foi aqui na Terra, obviamente. Quando nós fomos feitos por Deus, criados por Deus, uma batalha gigantesca já teria ocorrido, e era certo que nós teríamos que fazer uma escolha, e essa escolha desde lá de trás, né? De andar na luz ou andar nas trevas. Sim. De andar buscando vida ou andar buscando morte. São opções que foi dado para nós, não foi uma terceira opção, não houve uma terceira opção, foram somente duas, e a gente tem que conhecer os parâmetros da vida, tanto na luz quanto nas trevas, para a gente se proteger, para a gente se guardar. É certo que andando na luz você está protegido. Basicamente, para que você entenda, o diabo só funciona nas trevas. Havendo luz na tua vida, ele não tem como se aproximar de você. Agora, o que Deus fala para a gente, tem muita gente que tem medo, então nega, né? Aquilo que eu falei, o medo do desconhecido. Você tendo medo ou não, a guerra existe. Porque a gente estava falando em off aqui, só tem 2 impérios. O império da luz e o império das trevas, e os 2 estão em guerra. Se você está no império das trevas, você está em guerra. Se você está no império da luz, você está em guerra. A guerra existe, é a guerra que o pastor Vinícius vai ler. E cuidado, porque essa guerra, há 25 anos atrás, começou a se falar muito sobre guerra espiritual. E aí começou a ter muitos erros, muitos exageros, muitas doutrinas. O mapeamento, a doutrina da retaliação. Aí eu vi um monte de cristão debaixo do império do medo por causa de retaliação. Não vou entrar nisso porque eu vou ter retaliação. Mas peraí, cadê o poder e a proteção de Deus quando você entra numa guerra? Como eu falei, já pensou se Moisés falasse, não vou entrar no Egito, porque vai ter retaliação contra a minha família. Ou Moisés, eu não vou entrar ou Paulo, eu não vou entrar em Éfeso, porque vai ter retaliação sobre a minha família. Quando você entra numa guerra que foi Deus que mandou, Deus te protege, meu irmão. Amém. Não tem que ter medo de retaliação. E é interessante a gente ver, vamos avançar nesse tema, eu acho que a gente tem algumas perguntas para parar, mas é interessante a gente ver pessoas dizendo, eu prefiro me manter na ignorância do que tomar conhecimento e ter que batalhar, porque se eu batalhar, vou sofrer retaliações das trevas e eu não estou preparado para isso. Então você vê crente renunciando a ter o melhor de Deus, preferem se deixar de conhecer a palavra, ou seja, deixar de conhecer o seu Senhor por medo desse desconhecido, né, desse oculto. Há 25 anos atrás, para ser bem exata, se você pegasse qualquer pregação, a maior parte, eu digo que 80% das pregações que eu ouvia era de Éfeso. Eu já até sabia, o pregador ia começar abre em Efésios capítulo 6. Ótimo que descobriram, lembra dessa época? Tudo era, abre Efésios capítulo 6. E aí virou uma doutrina de se vestir com a armadura, recitando, falando. Gente, o diabo fica rindo quando você... porque eu coloco o capacete da salvação, o cinto da verdade. Aí ele fala, está recitando, mas não vive isso. Coloca o capacete da salvação. Mas peraí, você está cuidando dos pensamentos? Não, então você colocou. Não colocou, você só disse que colocou. É a mesma coisa que eu chego na porta do guarda-roupa e eu falo, eu vou colocar essa saia e essa blusa.
mas não coloco. Eu vou sair na rua como? De pijama. Todo mundo vai rir. Aí eu vou falar, não, mas eu fui lá no guarda-roupa e eu falei que eu ia colocar a minha saia e a minha blusa. Mas você está de pijama. Não, antes de sair, eu disse, vou colocar a saia e vou colocar a blusa. E eu coloquei a saia, coloquei a blusa. Não, você não colocou. Então, eu vi... Aí o diabo fica olhando. Pode cantar coloca também, o cinturão. Né? Coloca o cinto da verdade. E vive na mentira. A verdade é a palavra. Se você não vive a palavra, aí o diabo fica, tá bom que colocou o cinto da verdade, eu vou avançar contra você, pois sabe nada. Sabe o que eu me lembro imediatamente? Eu me lembro daquele episódio, olha o Davizinho de novo aí, de Davi indo para a batalha com Golias, quando lhe é oferecida aquela armadura, aquela roupa de Saul. E ele recusa, ele coloca aquilo, ele diz, não, isso não é para mim, deixa eu ir como eu tô acostumado a guerrear. É a mesma coisa, gente. Se você coloca uma armadura que não é a sua, ela deixa de ser uma armadura e ela vira uma fantasia. E fantasia não protege ninguém de nada. Né? Então é essa situação que aconteceria se Davi colocasse, e é essa que acontece quando alguém veste a armadura da maneira que a senhora narrou. Deixa eu colocar. Você está colocando uma fantasia, você não está vestindo uma armadura. A armadura depende de posicionamento, né? Mudança de mente, ou seja, é o capacete? Deixa eu primeiro tratar daquilo que o capacete vai cobrir. São os meus pés? Deixa eu primeiro entender o que é o Evangelho da Paz. Você lê a Bíblia? Como é que você põe a sandália do Evangelho da Paz? Você nem lê a Bíblia. Aliás, eu quero te dar uma notícia. O diabo não se impressiona com você ficar falando um monte de versículo decora. Ele quer saber se você vive esses versículos. Senão, você não o impressiona. Amém. Bom, Gênesis 3, eu acho melhor a gente ler do 14 ao 17, para ler o contexto todo que diz. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais salváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores dará luz a teus filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeste, maldita és a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então a guerra começa aí. Ele diz, eu vou colocar inimizade entre você e a serpente. Pronto, essa inimizade é guerra. Quem falou de guerra espiritual foi Deus. Aliás, ele repete em Apocalipse capítulo 12, onde ele fala sobre essa guerra. Versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Está vendo aqui 2 impérios. O dragão com o seu exército, Miguel, que é do exército de Deus, com o exército de Deus, com anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Essa guerra foi feita no céu. Agora, nós vemos que logo em seguida ele diz que o dragão ele foi atirado para a terra, e então ele diz aqui, quer ver? Ele foi no versículo 10. Agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Agora já estamos vendo aqui uma guerra na terra. Eles o venceram, aqui são homens guerreando, porque Satanás foi atirado para a terra. Então, ele está lutando contra quem? Contra homens. E aqui está falando qual é a vitória. Por causa do sangue, que foi o que o meu pastor, primeira coisa que o meu pastor me ensinou, o valor do sangue de Jesus nessa guerra. Mas isso porque ele tinha vindo de... Né, ele sim, meu pastor sim. Ele meu tinha pastor vindo da macumbaria, então... o Jonas lembrou bem. Então ele tinha noção. Quem era o meu pastor... o tio Cássio, da Igreja Cristo Salva, e ele era, na época, eu não o conheci nessa época, já o conheci como meu pastor, mas na época, antes dele se tornar pastor, ele era um empresário muito conhecido, Cássio Colombo, em São Paulo, tinha uma indústria de óleo, e ele, por causa de jogos e tantas outras coisas, ele entrou em falência, e ele levava uma vida pervertida, e quando ele entrou em falência,
A tia, a gente chama Tianô, a esposa dele, se converteu. O tio Cássio entrou em depressão e possessão, que é o nosso assunto. E a possessão era uma possessão, como também a gente vai entrar em outro assunto, total. Ele não lembrava depois que ele voltava ao normal, mas ele estava sendo autodestrutivo e destruindo a sua família. E a Tianô falou para as pessoas da igreja: eu preciso de ajuda, eu não estou aguentando mais. Então, um grupo de irmãzinhas, daquelas de muita oração, foram até a casa da Tianô. E ali não foi uma libertação fácil. Foram 7 dias. Inclusive, e foram se revezando as irmãzinhas de oração. E então a promessa que os demônios faziam era: vamos ter que sair, mas antes matamos. E elas não ficaram impressionadas com esta ameaça, porque elas sabiam que Deus era maior do que toda ameaça. Elas estavam guerreando uma guerra não delas, uma guerra de Deus por uma vida. Então, elas não ficaram impressionadas, e parecia, quem olhava, parecia, porque ele já não estava comendo, ele não estava se hidratando, ele estava quase que, ele que ficava possesso, assim, com intervalos, ele estava quase como o gadareno, quase que 24 horas. Então, havia muito medo, porque durante a possessão ele bebia demais, ele fumava demais, estava se autodestruindo. Mas é claro que a libertação aconteceu e o grande plano de Deus para aquela família aconteceu. Se cumpriu, né? E ele se tornou, depois, teve toda a sua trajetória, né? Ele, de amadurecimento, de conhecimento, até se tornar pastor. E ele foi o Ministério Cristo Salva, foi um grande impacto nos anos 70, 80, 90, trazendo grande avivamento, grande libertação, grande avivamento no meio dos jovens. E graças a Deus que eu estava nas mãos de um pastor com tanto temor e tremor a Deus, que me ensinou certo sobre guerra espiritual e me ajudou a ficar liberta dessa cultura do medo, do terror que eu tinha. Mas, então, é aqui, falando que eles o venceram por causa do sangue e da palavra. Gente, armas de guerra espiritual, se você não tiver a palavra no teu coração e vivendo a palavra, não adianta você ficar assistindo seminários, workshop, qualquer coisa que você vá assistir, imersão, o nome que você quiser dar. Se você não viver a palavra, não se alimentar da palavra, você vai entrar nessa guerra desfavorecida. Tá aí uma coisa interessante. Vamos falando dessa questão. Há muitos intercessores, há muitas pessoas que se preparam para essa batalha espiritual ou para serem usados por Deus nesse ambiente. Agora, se a pessoa, apesar de muito conhecimento, tem uma vida torta, e aí ela vai entrar num ambiente de batalha, expulsar demônio, libertação, o nome que derem. Sim, aí brincou mexeu no vespeiro. Tô provocando a senhora para falar sobre isso, né? Porque a gente vê pessoas extremamente preparadas, talvez em termos de conhecimento acadêmico, doutrinário, e aí entram lá para essa batalha. Qual o risco que essa pessoa corre? A senhora já viu algumas situações como essa, e eu sei, por isso que eu estou te provocando. Primeiro, existe um grande risco de pessoas que se envolvem. Aí você fala, mas você acabou de afirmar que não precisamos ter o medo da retaliação. Mas o pastor Vinícius trouxe à tona um assunto que aí você vai mexer em um vespeiro. Se você conhece se você mergulha nessa área sem você conhecer a palavra, aí você mergulha só, você quer conhecer porque é curioso, é interessante isso. Aí você começa a querer conhecer o nome de demônios. Eu vi muitos livros baseados naquilo que demônios falavam debaixo de libertação. Desde quando que Jesus ensinou a gente conhecer o reino espiritual através da boca de demônio? Você acha que teu Deus não é suficiente para te falar sobre o reino espiritual? Você tem que ouvir mesmo da boca de demônio? Não, ele está debaixo da autoridade do nome de Jesus, ele tem que falar a verdade. Peraí, ele é mentiroso. Doutrina de demônios. Em algum momento, você não é Deus para ele estar falando a verdade 100% o tempo todo, porque você fala em nome de Jesus. Então, eu sou contra esses diálogos com o demônio. Para mim,
tem que expulsar, sai em nome de Jesus, não converso com você, eu converso com o Espírito Santo. Eu converso com meu Deus. Tudo que ele quiser me contar do reino espiritual, Amém. que seja relevante, eu vou saber sobre ele. Conheci pessoas que enlouqueceram. Conheci, Jonas e eu, nós conhecemos 2 pessoas que literalmente enlouqueceram. E a gente avisava, falava, para de falar só disso, ou de conhecer só isso através de libertações ou de livros que você fica lendo. Até mesmo, eu vou citar, Rebecca Brown, que foi um excesso no corpo de Cristo, depois ela escreveu um livro, que eu esqueci o nome, dizendo que ela foi excesso o que ela fez. Este é o único livro Depois que ela amadureceu, ela fez esse reconhecimento. Também recebeu paulada. Esse foi o único livro que ela dela que eu recomendo. Só que eu recomendo, esqueci o nome. Se o pastor Pepeu estivesse aqui, ele ia lembrar do nome. Então, não adianta você ficar escrevendo, pastora, fala o nome, eu esqueci o nome. Se eu ver o livro, eu vou lembrar. Mas é um único livro, onde ela, depois de muitos que ela escreveu, que ela amadureceu. E ela falou, não, gente, olha... Em resumo, o que ela fala nesse livro é isso. Não precisa ficar muito curioso, é isso. É a palavra, é o sangue de Jesus, é a intimidade com o Espírito Santo. Existe guerra espiritual, sim. Existe possessão, existe tudo isso. Mas o teu conhecimento, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é isso. Se você só quer conhecer o reino das trevas e por fontes, livro ou demônios, você vai passar um mau bocado. Mas não tem um caminho, não tem um atalho. A questão é o seguinte, toda vez que você recebe um dom de Deus para você trabalhar para o corpo de Cristo, você tem o dom, mas você precisa do acompanhamento da palavra. Se é a libertação, você precisa conhecer a palavra. Se é profecia, você precisa conhecer a palavra. Se você é pastor, você precisa conhecer a palavra. Pode ver que tudo leva para a palavra. Então não tem como fugir disso. A gente tem que ouvir Jesus, né? Como que nos evangelhos ele expulsou os demônios? Ele só falava, sai dele. Em Marcos 9, veja. A diferença para nós é que sai dele em nome de Jesus. Isso. Né? Então, ele só falava, sai dele, porque ele é a fonte de toda a autoridade, todo o poder, ele é a autoridade. Então, levaram até ele um garoto com uma possessão praticamente... de 24 horas, o pai estava esgotado, os demônios lançavam o filho no fogo ou na água para matar, e o pai levou até os discípulos que não conseguiram. Jesus deu 2 lições ali. Jesus, ele expulsou, sai dele, e Jesus mostrou que é necessário você estar conectado com... Aonde que Jesus estava? No monte. Aonde que os discípulos estavam com ele? No monte, orando. Não estava ao pé do monte, estava no monte. Agora, quando Jesus pergunta qual o nome, em uma ocasião, e os demônios respondem legião, era só para a gente entender que há casos de possessão em que isso é um grande número de demônios, que é comandando muitos, então é legião. Foi só por isso, porque nos outros casos as pessoas, até mesmo, por exemplo, em Atos capítulo 8, um diácono foi para Samaria. Está escrito que enquanto ele pregava, os demônios saíam gritando, por causa do poder e autoridade que estava na vida de Filipe. Então ele não precisou ficar falando o nome de demônio, conhecer os nomes dos demônios. Gente, eu quero conhecer mais e mais do meu Deus, pouco importa o nome dele, importa o nome de Jesus que tem poder. Então não entra nessa área de ficar querendo conhecer nome, de querer conhecer mapeamento, só diga, saia em nome de Jesus, que vai ter que sair. Acaba dando uma coisa meio de um sincretismo religioso, né? A gente não vai citar nomes aqui, mas que você fica quase que considerando insuficiente aquilo que a palavra de Deus tem. A gente falou sobre isso em Apocalipse, lá no último capítulo, né? Ai daquele que inserir um tio ou alguma coisa na palavra, será maldito, é anátema. A gente falou sobre isso, então você acaba tentando trazer para dentro da doutrina, que é só isso, a palavra, só isso, né? Coisa pra caramba. Quando você vai fazer essa entrevista, né? É quase aquele filme da entrevista. Você viu Paulo fazendo entrevista não em existe, algum deles? Não existe. Paulo entrou em Éfeso, entrou na Grécia, entrou em vários lugares onde teve muita libertação. Eu não vi... Peraí, gente. Aí Paulo deixa eu saber quem é esse. Deixa eu entrar em Éfeso e fazer o mapeamento de Éfeso.
Depois que eu identificar todos os principados de Éfeso, ou todas as áreas de atuação deles, aí eu vou entrar. Não, ele entrou com a palavra de Deus. E como ele entrou com a palavra de Deus, houve Que é como libertação. espada de dois gumes, Sim. que penetra. Houve libertação coletiva, inclusive, no momento em que a cidade toda entrega a literatura das trevas para ser queimada. Isso aí, foi uma libertação, inclusive, coletiva. Teve individual e teve coletiva. Então é na renovação da mente que você se torna liberto, né? Ela te liberta. Exato. A palavra. E aí, veja, isso não quer dizer que você vai entrar numa batalha de forma displicente, porque você já tem o Espírito Santo de Deus. Não, você vai se preparar com jejum, coração, mas pedindo para que o Senhor te dê discernimento para que aquilo que venha a sair da tua boca seja o adequado para aquela situação. 3 armas, você acabou de falar, 3 armas que não podem faltar em guerra espiritual. O sangue de Jesus. Anota aí, gente. Vou pôr a 4ª arma também. O sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus, o conhecimento da palavra, ter a palavra na tua boca e no teu coração e viver a palavra. E, número 4, é o que eu acabou de falar, discernimento. Discernimento para entender quando é carne, quando é espírito, e discernimento para entender o que fazer naquela situação. Isso é uma arma espiritual. Como eu recebo discernimento? Que eu já sei que deve ter aí nos comentários, mas como é que eu vou ter discernimento? Quanto mais você conhecer e tiver intimidade com a palavra, Deus vai te dar. Discernimento é uma sensibilidade que nós perdemos por causa do pecado e Deus devolve para você com a intimidade com Ele. Aí você vai ter discernimento do que fazer, como orar, como falar, como atuar, o alívio que você tem. Você vê que Elias ele teve o discernimento para lutar contra os profetas de Baal, mas depois ele teve um discernimento de que ele tinha que ir para o Carmelo só orar, não era mais batalha, tinha acabado a batalha, era só intercessão pela nação, pela chuva. Ele entendeu que Jezabel já tinha sido derrotada. Então, isso foi discernimento. Você já pensou se Elias, porque ele vivia em guerra espiritual, aí Elias vai lá para o Monte Carmelo e fala, e eu quero dizer para você, Jezabel, isso, e Deus olhando, mas já foi derrotada. Ali eu te dei poder, autoridade. Por que você continua guerreando? Agora é a hora. Está liberado, o céu está aberto. Hora que a chuva vem. Então, isso para mim foi a prova de um discernimento. Ele entender essa mudança. Aqui eu guerrei, aqui eu vou interceder. E ele podia ter um discernimento, agora eu vou adorar. E Deus vai te dar o discernimento. Eliseu, tranquilíssimo, uma batalha contra ele. Tem momentos que você tem que guerrear, como eu disse. Mas aí, Eliseu, o servo dele, todo assustado, tem um exército contra a gente. Calma, nessa batalha aqui, Deus já cegou eles. Então, é discernimento. É discernimento, sim, porque eu já vi libertação simplesmente através de um ato de amor, uma declaração de amor por aquela pessoa que está possuída, e ela se liberta. Eu já vi libertação através de adoração, começarem a louvar, e o demônio não suporta louvor. Ou expulsando literalmente. Entendeu? Essa questão de discernimento, acho que para ilustrar para todo mundo conseguir enxergar de uma forma bem lúdica, né? A senhora falou aquilo que você alimenta, se você alimenta o seu espírito, você consegue dar força a ele para que ele possa discernir daquilo que é verdade, aquilo que é engano, aquilo que é bem, aquilo que é mal, aquilo que é luz e aquilo que é trevas. Então é tal qual aquela pessoa que gosta muito de carne. Então ele vai e se alimenta muito de carne e ele consegue discernir se aquilo é a parte tal ou tal do boi, ou seja lá qual a carne que ele está comendo, só pelo sabor. Você não precisa nem dizer o que é, ele já sabe o que é. A mesma coisa em relação ao espírito, né? Se você alimenta bastante o seu espírito com doutrina, com palavra, com oração, você tem uma vida de oração, de leitura da palavra, de consagração ao Senhor, quando acontece uma situação dessa, o cheiro já te dá o discernimento, já te dá a possibilidade de conseguir distinguir entre o que é do céu e o que é das trevas. E aí, quando você entra numa batalha dessa, não precisa ficar batendo papo. Você não precisa ficar vendo, será que o vento soprou para lá ou para cá? Não. Na hora, o Espírito Santo te incomoda e você já sabe o caminho que vai seguir e vai
entrar com a arma certa. E eu vou dizer para você que nós vamos falar agora de um filme que fala de possessão demoníaca, porque o assunto também é possessão, mas eu quero ser um pouquinho polêmica. Eu que vejo muito aqui nas redes sociais, entrou no corpo de Cristo algo que as pessoas não repararam, que é uma manifestação que supostamente por estar dentro da igreja é uma manifestação de Deus, mas não é. Aquilo são... E eu conversei com uma pessoa, porque era uma manifestação que eu vi que não era de Deus, e ela falou para mim. E ela na África, e eu aqui. E eu falando para ela, isso não é de Deus. Inclusive, a palavra que ela entregou para mim, eu falei, isso não é de Deus. Ela, não é, porque quando o Espírito vem, eu não consigo dominar, eu tenho que falar, eu tenho que fazer. Eu falei, tá vendo? Isso é prova de que não é de Deus, porque está escrito que o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito Santo nunca vai fazer algo que você vai perder o controle. Você vai perder controle dos teus movimentos, você vai perder controle do que você... Enfim, você tem dom, os dons atuam, mas não é possessão. O dom, você vai ter o dom de profecia, o dom... enfim, todos os dons. Mas não é uma possessão, tipo, não consigo controlar. Deus, ele age de uma forma em que ele pode governar a tua vida, mas não assim, tipo possessão. Você não tem escolha. Eu vou fazer isso e você não... Não, Deus não atua dessa forma. E hoje, essa manifestação, quando você olha, assim, eu vejo no Instagram, eu vou passando, eu falo assim, isso é um terreiro ou isso é uma igreja? É algo que realmente assusta. E está ficando... muito assim, muito comum, o número de evidências ou pessoas que estão, cuidado, tá? Aí é engano, não é possessão. Eu vejo igrejas que buscam o avivamento mais do que a presença de Deus. Ah, mas avivamento não é a presença de Deus? Não, você está em busca de manifestação e você não está em busca de transformação. Cuidado que o diabo pode entrar aí. Aí você vai para um culto e você só quer a manifestação. Você não quer ouvir a palavra, você não foi. Então, você vai mudar de igreja, porque na tua igreja não tem só manifestação. Aquela outra igreja tem o tempo todo manifestação. Cuidado com isso. Porque aonde tem só manifestação e não tem a palavra, não tem Jesus, porque Jesus é a palavra. E aí? Nossa, isso é importante. A gente fica ouvindo isso... Né? Até a gente que está acostumado no dia a dia, é muito sério isso, né? É muito sério essa questão desse discernimento, porque as pessoas hoje querem ver incendiar, mas não querem queimar por dentro. Querem ver o fogo, mas não querem queimar por dentro. E eu vou mais ainda, hein? O engano está tão forte que eu estou vendo um movimento, falei ontem para o Jonas, um movimento em que igrejas que estão buscando o avivamento e ter cultos só com manifestação e esquecendo que os grandes avivamentos aconteceram durante o ensino. O avivamento de Esdras e Neemias foi durante o ensino, o avivamento de Ezequias foi durante o ensino, enfim. Todos os grandes avivamentos aconteceram durante o ensino. O avivamento até de Atos capítulo 2 foi diante da busca de oração, e ele não era 10 dias só orando, era 10 dias eles estavam ali, lembrando o que Jesus tinha ensinado, a própria lembrando palavra. O ensino. Lembrando do ensino. Digo lembrando porque eles não tinham escrito ainda. Mas, e eu falei para o Jonas, você está me assustando, porque essas igrejas voltaram. Teve um tempo que só se chamava preletores dos Estados Unidos, que voltados para isso. E voltou esse movimento para o Brasil. E isso é assustador, porque aí há um gasto para importar um avivamento que não é aquele que Deus tem falado, que custa mais, né? Você orar, jejuar, aprender a palavra, é mais fácil você importar um pseudo-avivamento, trazer um pseudo-avivalista, e então você vai ter um monte de gente falando, uau, aconteceu, mas depois a vida deles continua a mesma. Teve um entusiasmo na hora, mas depois na segunda, na terça, na quarta, na quinta, vai continuar a mesma. Eu não sei se você conhece mais do que eu, mas um grande avivamento na igreja do Dr. Yang Shu veio por intermédio de oração, né?
E foi um avivamento tão maravilhoso, tão longo, a ponto, assim, oração e palavra, a ponto dele ter uma das maiores, ou se não a maior igreja da face da terra, né? A maior igreja evangélica. E foi através da oração, né? Era oração 24 horas por dia, todos tinham liberdade de orar. Mas eu li uma reportagem, lembra que eu te mostrei? Eu ia mostrar também para o Vinícius. Aí estava assim, Coreia do Sul tem o maior índice de abandono da fé cristã. Esse já é outro Aí negócio. eu falei, como assim? Aí eu fui ler a reportagem, eles falando que é a outra geração, os filhos. Aí um garoto falando assim, eu cresci num lar onde tinha oração às 5 horas da manhã, líamos a palavra, mas eu descobri outras coisas. Quer dizer, quem levou esse avivamento foi um homem chamado David Young Cho, e este homem, os seus sucessores não tiveram a mesma força que ele. Ainda é uma mega igreja, mas não é a mesma força que ele. Então, tem uma geração que está perdendo o avivamento, que é a geração seguinte, ou subsequente, e há esse perigo, porque quando os outros não dão continuidade à fórmula certa. Gente, a fórmula certa é oração e palavra. Aí sim você vai ter um grande avivamento, manifestações e todas as coisas, mas de uma fonte correta. Mas voltando para o nosso filme, tema principal, e não só a questão do filme, a senhora desmistificou algumas questões relacionadas a essa questão da batalha espiritual, que fica muito, às vezes, com coisas que não são bíblicas. Por exemplo, territorialidade é uma coisa que se fala muito. Que é o mapeamento. Que é o mapeamento e tal. Muita gente fala também sobre isso. A senhora acha importante tocar alguma coisa nesse tema? Não, existe sim. Por discernimento você identifica. Uhum. Como, por exemplo, Paulo, ele identificou. Aqui é a adoração a Diana, Elias identificou, aqui é Jezabel, mas você não precisa ficar fazendo esse mapeamento. Uhum. Quando você for orar, o Espírito Santo de Deus vai te dar. A gente consegue, não precisa nem fazer mapeamento, a gente consegue identificar os problemas aqui no Brasil. A gente consegue identificar que é a corrupção, a violência e a área sexual. Uhum. Em outros países, você vai, por exemplo, na Suíça, é só de conhecer o país, você identifica. Eu vou tratar ali mais com espírito de morte, alto índice de suicídio, o humanismo. E eu vou para o Japão, eu vou identificar outra área de atuação. Mas não é porque eu fiquei estudando, mapeando. É só conhecer a história da nação, por discernimento, você consegue. Nos Estados Unidos, que hoje vive um esfriamento, você vê, tem alguns fontes de avivamento, tem. Quando aconteceu alguns movimentos mais recentes, eu falava, isso ainda não é avivamento. É um grupo de pessoas que viveu um intenso momento com Deus, mas não é o avivamento é nacional. Quando é o verdadeiro avivamento, é uma explosão nacional. Durou uma semana, 2, acabou. Todo mundo foi para lá, não sei o quê, mas acabou. Então, o que eu quero dizer para você é que não precisa, em outras palavras, não precisa ficar estudando, mapeando, por discernimento. Qual é a história da nação? O que a nação vive hoje? Então a atuação demoníaca é nessa área. Então, eu vou cuidar da minha casa, do meu nível de atuação. Eu só vou guerrear em termos de nação quando eu tiver várias igrejas junto comigo, ou a minha igreja, e posso orar, claro, orar pela minha nação, com certeza. Você deve orar todos os dias pela sua nação. Só de orar pela sua nação, você já está fazendo uma guerra espiritual. Mas não precisa ficar citando o nome de demônio, nem nada. É que caia por terra todo o trono das trevas. Amém. E eu entronizo o Senhor Jesus. Amém. Caia por terra todos os tronos, na área das finanças, na área das famílias, na área sexual. Caia esses tronos. Seja entronizado Cristo no Brasil. Pronto, Amém. essa é a maior guerra espiritual. É isso mesmo. Preocupar menos, né, com essa classificação. É principado, potestade,
nas regiões. Você sabe que você tem que se revestir, que você tem que estar preparado, que você tem que estar tentando viver uma vida santa, buscando a palavra, orando, jejuando, seja lá qual for a situação. O Senhor vai te dar discernimento para que você possa lidar com ela, que você possa agir como luz naquele lugar, como o pastor no começo falou aqui, se houver luz, as trevas não podem prosperar, então que você seja a luz naquele lugar, porque ao chegar você vai incomodar as trevas, e daí para frente é o Senhor que vai agir por meio da tua vida. Você vai orar, vai interceder, vai clamar, e o demônio não pode estar aonde você está. Então seja realmente um embaixador do céu, né? O embaixador é aquele que chega e você já sabe que reino ele representa, que país ele representa. Então você representa o reino do Senhor, o reino da luz, e não o reino das trevas. E quando a gente olha para o Novo Testamento, você acha, vocês aqui, né? Aquino, Jonas, Vinícius, vocês acham que João era um especialista de guerra espiritual? Com certeza não, né? Pedro era um especialista de guerra espiritual? Mas eles faziam. Eles faziam, os demônios eram derrotados através da vida intensa que eles tinham com Cristo. Então, não queira ser um especialista. Conheça, sim, o essencial. O essencial é que você tem uma guerra. Existe essa guerra, existe um império que está contra você, contra os filhos de Deus, mas não tente ser um especialista. Seja um especialista em buscar a Deus. Com aquele livro, Caçadores de Deus, gosto demais, porque fala de uma sede, uma fome tão intensa que eu vou estar buscando Deus, caçador de Deus. Vou estar buscando Deus o tempo todo. Seja isso a sua vida. Mas para a gente não terminar o podcast sem falar do filme que eu falei. Só ia dar uma dica de um filme aí que é interessante, né? Que retrata esse mundo espiritual. Eu acho muito interessante. Quem entender de possessão... o Vinícius passou para mim e para o Jonas o filme e a gente foi assistir Nefários. Nefários, antes que você me pergunte, está na Amazon Prime. Na Amazon Prime, fala. Apple TV. Amazon. O Amazon está para aluguel. E na Univer, que é da Record, que é uma plataforma de filme da Record também. O Univer da Record. Então, nós assistimos na Prime Video, que é da Amazon, e, assim, começamos a assistir despretensiosamente o filme, ele, dando um pequeno spoiler, só pequeno para você assistir, ele não tem outro cenário a não ser a cela onde está um psiquiatra e um serial killer, e aquele serial killer ele oscila entre quase que 90% do filme ele está possesso, mas é uma possessão. Ali é um filme muito inteligente que mostra muito a realidade do reino espiritual. E esse diálogo entre o psiquiatra e ele mostra, inclusive tem um pedacinho que ele fala algo de todo o filme. O que eu mais amei foi quando ele fala que quem estragou tudo foi Jesus, porque ele recebeu a proposta e recusou a proposta. Você só vai entender vendo o filme, mas nós ficamos muito impressionados porque mostra a realidade, mostra para você entender que esse mundo é real e que você precisa estar totalmente conectado com Deus. Essa é a tua proteção. Ele é teu escudo, ele é tua proteção, e há uma violência horrível do reino das trevas contra os filhos de Deus, mas a zona segura é a tua intimidade com Deus. Amém, amém. E por isso chegamos ao fim de um podcast que daria para ficar até 2 dias. 2 dias. É muito assunto, é muita coisa. E isso não quer dizer que não tenha literatura interessante para você que quer conhecer e tal, mas assim, é isso. É a palavra. Essa aqui é a que a gente precisa se prender. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. E o recado que o Vinícius sempre dá no final. Não deixa de curtir aí, você que não curtiu até agora, que gostou, que está chegando pela primeira vez, dá uma futucada no canal da pastora Naira Pedrini, Naira com Y, não é Nayara, não é Naira, não é Maíra. Eu vou começar a dar um prêmio para quem fala meu nome certo, ou escreve nos comentários o meu nome certo. Vou dar um prêmio, hein? Que aí você vai achar direitinho lá. Então você mexe no canal, dá uma procurada, você vai ver que tem assuntos não só de podcast, mas principalmente materiais interessantíssimos sobre todas as áreas. E ali você vai ver que não tem
não tem achismo, não tem o eu acho, eu penso, eu imagino, não. É o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é o que está sendo retratado ali. Então você dá uma futucada no canal, dá uma olhadinha, curte aqui agora essa programação, compartilha com quem você sabe que gosta desse assunto, né? E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, torne-se membro, se quiser mergulhar mais fundo, né? E daqui para frente já aciona o sininho aí, ó. Tem um sininho do lado da inscrição, em que toda a programação que for colocada no ar, você vai ser avisado. E aí aquilo que Deus falar ao seu coração permanece com a gente. Muito obrigado, uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Amém.